Bem, pessoal, vamos para mais uma aula nossa. Hoje, falando sobre fatoração de polinômios. Fatorando polinômios, certo? Então, a fatoração de polinômios, aqui eu tenho a fatoração de um número, certo? Para depois a gente chegar na fatoração de polinômios. Então, aqui é um polinômio sem o coeficiente, a parte literal, né? Aqui só tem, sem o coeficiente e sem a variável. Aqui só tem a parte literal, que é o 30. Então também é um polinômio, mas é o 30. Então, esse 30 eu posso fatorar assim, 2 vezes 15. Posso fatorar dessa forma, 3 vezes 10. Posso fatorar dessa forma, 6 vezes 5. E posso fatorar também dessa forma, 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu tenho 4 tipos de fatoração aqui do número 30. Então, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Fatores é os termos de uma multiplicação. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu olhasse aqui o perímetro dessa figura, um retângulo. Então, nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele ia ter aqui y mais x, esse mais esse, mais esse, mais y, mais x. Então, eu teria y mais y, teria 2y, mais x, 2x. Sim, para que eu fatore ele, eu tenho que olhar quem é, nesses dois monômios, o fator comum. Então, o fator comum aqui é o 2. Então, eu poderia colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica x mais ou y mais x. Então, ó, lembrando que na multiplicação nós temos a propriedade distributiva. Se eu pegar o 2 e multiplicar por x, eu vou encontrar esse, ou por y, eu vou encontrar esse termo. E se eu pegar o 2 e multiplicar pelo x, eu vou encontrar esse termo. Então eu estou fazendo um papel inverso ao da distributiva, que eu estou fatorando, tirando o fator comum no processo, né? Então, aqui o fator comum seria a mesma coisa de que eu estar dividindo todos esses fatores por 2. Se eu pegasse aqui 2y e dividisse por 2, sobraria quem? O y. Se eu pegasse 2x e dividisse por 2, sobraria quem? O x. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui vamos fazer com a área. E o que é uma área de uma figura? É lado vezes lado, né? Então, ficaria, o lado aqui é x vezes x, ficaria x ao quadrado. Isso aqui é a área dessa figura, né? E aqui ficaria x vezes y, seria xy. Então, as duas áreas que eu tenho é x ao quadrado mais xy. Eu poderia pegar essa figura e trabalhar ela assim, né? Ó. Que é B, que é A, C, D, F e E. Se eu unisse esses dois, ficaria x mais y vezes x. Então, quem era que eu iria ter aqui? X, que multiplica x mais y. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Quem é o fator comum? O fator comum aqui é x. Tanto tem nesse monômio, como tem nesse monômio. Nesse aqui eu tenho x vezes x. Aqui, ó, x vezes x. E em potência fica x ao quadrado. Então eu tenho dois valores que são x. E aqui eu tenho x vezes y. Então, quando eu vou colocar em evidência, eu coloco
o de menor expoente, que seria esse, né? Então ele aparece nesse monômio, aparece nesse, e o de menor expoente é o x. Coloco ele em evidência. Então aqui eu estou tirando um x, resta-me o outro x. E aqui eu estou tirando esse x, me resta o y. Que no caso eu estou fazendo uma divisão, né? X ao quadrado dividido por x, me resta x. E xy dividido por x, me resta y. Nesse caso aqui, outro exemplo, eu vou deixar na descrição deste vídeo tanto a parte de critério de divisibilidade como a parte de MDC. Vou deixar os dois links na descrição do vídeo de aulas anteriores. Para que a gente consiga fazer isso aqui, nós precisamos entender tanto o critério de divisibilidade como também entender MDC. Então, se eu pegar aqui o 6 e o 8 e decompor em fatores primos, o 2 divide os dois, aqui vai dar 3 e aqui 4. Então esse 2 aqui no MDC vai servir, é fator comum, tanto ao 6 como ao 8. Dá por 2 de novo, que divide o 4, mas não divide o 3. Dá por 2 de novo, divide o 2, mas não divide o 3. E, desculpa, se divide, aqui fica 1. E dá por 3, aqui dá 1, aqui dá 1. Então, o MDC entre 6 e 8, meu MDC, entre 6 e 8, é igual a 2. Foi o único fator comum que divide os dois. Então, eu vou botar em evidência o 2. E nesse monômio, entre a parte literal, o fator comum é 2. 2 divide 6 e 2 divide 8. E o outro fator comum da parte literal é o A. O A aparece aqui e o A aparece aqui. Então eu também vou botar ele em evidência. Certo? Se eu estou fazendo uma divisão, então 6AX dividido por 2A vai me restar 3x. 6 dividido por 2 é 3. A dividido por A dá 1. E me resta o x. Mesma coisa acontece com esse aqui. De 8AY eu vou dividir por 2A. Então, 8 dividido por 2 dá 4. A dividido por A é 1, me sobra o y. Pronto, um outro exemplo aqui. Esse ainda é mais prático, né? Aqui eu tenho a quarta, a terceira e a segunda. A ao quadrado, né? A quarta, a ao cubo e a ao quadrado. Quem eu pego? A ao quadrado. Que é o de menor expoente. Por quê? Porque aqui eu sei que tem 4A sendo multiplicado. Aqui tem 3A sendo multiplicado em potência. Aqui tem 2A sendo multiplicado. Então daqui dá para eu tirar 2. Que é o menor expoente, aqui dá para eu tirar 2. Então, dividindo aqui na potência, nós temos A elevado a N dividido por A elevado a N é igual a A de M menos N. Na divisão. Né? Então, 4 menos 2... dá 2. Menos 3 menos 2 dá 1. E 2 dividido por 2 é 1. Vai dar 0. 2 menos 2 dá 0. E A elevado a 0 é 1. Tá feito. Usando a propriedade de potência. Aqui, da mesma forma que o MDC, que vai estar na descrição do vídeo. Então, entre 8, 20 e 16, o maior divisor comum entre esses três aqui é o 4. Então, 4. No coeficiente ou variável, A aparece nos três monômios. E o de menor expoente
A ao quadrado. B aparece também nos 3. E o de menor expoente, B ao quadrado. Multiplicando, vamos lá. 8 dividido por 4, 2. Na potência, 4 menos 2 dá 2. Então, A. E na potência, 5 menos 2, 3. 20 dividido por 4, 5. 3 menos 2, 1. 2 menos 2 dá 0. B elevado a 0 é 1. 1 vezes 5 dá 5. 16 dividido por 4 é 4. 2 dividido por 2 é 0. Ou 2 menos 2, desculpa. 2 menos 2 é 0. A elevado a 0 é 1. 1 vezes 4 dá 4. E 4 menos 2 dá 2. Então, B elevado a 2. Pronto, está feito a fatoração. Vamos ver agora a fatoração por agrupamento. Bem, na fatoração por agrupamento, nós vamos proceder parecido com o que a gente acabou de aprender, tá certo? Aqui nós temos as áreas. Então, x vezes A, aqui x vezes B, aqui A vezes Y, ou Y vezes A, e Y vezes B. Então, o que é que eu tenho aqui? Nessa área aqui, eu tenho x A mais xb mais YA mais YB. Certo? Eu vou fazer aqui, mas primeiro eu vou resolver aqui. O que é que nós podemos observar aqui? Que o x aqui é comum. X aqui é comum, eu posso botar ele em evidência nesses dois monômios. Então ficaria x em evidência. Dividindo x por xa, sobraria quem? A. Dividindo x aqui em xb, sobraria quem? O b. Mas quem é comum aqui nesses dois monômios é o y. Então, botando o y em evidência, se eu pegar ya dividir por y, me sobra a. Se eu pegar yb e botar y em evidência, me sobra o b. Ótimo. Que é o que vai acontecer aqui. Então aqui, juntando esses dois, que é a soma desses dois, e deixando esses aqui separados ainda, eu vou ter x, se eu quero a área disso aqui, tirei esse risco aqui do meio, né? Então x vezes isso aqui, ficaria x, que multiplica, a área é lado vezes lado, né? Que multiplica x, que multiplica a mais b. E aqui a área desse outro aqui seria y, que multiplica a mais b. Que é o que nós acabamos de encontrar aqui, fazendo a fatoração por agrupamento. Aqui eu tenho também dois monômios, um monômio aqui, mais um monômio aqui. Qual é o termo que é comum aqui? O termo que é comum é A mais B. A mais B tem aqui e A mais B tem aqui. Se eu colocar ele em evidência, eu vou colocar A mais B em evidência, vai me sobrar quem? Se eu dividir aqui, x que multiplica A mais B dividido por A mais B dividido por A mais B vai dar 1. Me sobra quem? O x. Mas, se eu dividir aqui também, ó, y que multiplica A mais B dividido por A mais B dividido por A mais B dá 1. Me sobra quem? Y. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Tirei agora o risco do meio. Eu tenho x mais y multiplicado por A mais B. Então, x mais y multiplicado por A mais B. Pronto, fatorei por agrupamento. Isso aqui é a área, né? Que é lado vezes lado. A área de uma figura plana e um retângulo é lado vezes lado. Vamos fazer com esses outros aqui, esses
3 exemplos para poder a gente vir para a fatoração da diferença de 2 quadrados. Então aqui, de novo. Quem é o fator comum aqui? O fator comum aqui entre esses dois monômios é x. Então eu vou botar x em evidência. X em evidência, se eu pegar mx e dividir por x, me sobra m. Menos, se eu pegar nx e dividir por x, me sobra n. Mas quem é o fator comum aqui? O fator comum entre esses dois aqui é o numeral 2. Então, vou botar 2 em evidência. 2m dividido por 2 me sobra m. 2n dividido por 2 me sobra n. E agora eu tenho outro monômio aqui e outro monômio aqui. E o fator comum agora é m menos n. m menos n. Botei m menos n em evidência. M menos n em evidência. Vai me sobrar quem? Se eu pegar x que multiplica m menos n dividido por m menos n, então m menos n dividido por m menos n vai dar 1. Me sobra quem? X. Se eu pegar 2 que multiplica m menos n dividido por m menos n, m menos n menos m ou dividido por m menos n dá 1. Me sobra o 2. Pronto. Fiz a fatoração. Certo? Então, eu tenho que entender que na divisão, isso é simples, né? Se eu pegar 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, quer dizer, se eu pegar... são dois números aqui, né? Representando dois números. Numa conta de subtração. Mas aqui também é os mesmos dois números. Então, é um número dividido por ele mesmo. Se a gente for pensar dessa forma, fica mais fácil da gente compreender. Vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui eu tenho... posso separar aqui, para que eu faça por agrupamento. Já que eu tenho aqui a ao cubo, a ao quadrado, a e 1. Então eu não tenho tudo a. Então eu posso fazer por agrupamento. Vou separar esses dois aqui primeiro. E depois eu vou deixar esses dois aqui, para que a gente observe isso. Vamos lá. Na fatoração desses dois aqui, eu pego o de menor expoente. Então, vai ficar a elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 3a e aqui eu tenho 2. Dos 3, eu tirar esses dois, que seria 3 menos 2, sobra 1. Então, vai ficar a. E aqui, mais. Se eu pegar a ao quadrado e dividir por a ao quadrado, vai dar a elevado a 0. E a elevado a 0 é 1. Mas, nesse caso aqui, eu vou ter ele mesmo, ó. A mais 1. Mas lembrando, deixa eu botar aqui melhor. Botar a mais 1. Agora eu tenho, ó, nesse monômio aqui, fatores comuns. A mais 1 e A mais 1. Por que que nesse aqui eu não tirei nada? Porque eu sei que aqui na frente tem o 1. Ó. Quando a gente lembra lá de distributiva da multiplicação, 1 vezes A dá A. E 1 vezes 1 dá 1. Então tem um 1 aqui na frente. Agora, quem é o fator comum entre esse monômio aqui? A mais 1. Quem é o fator comum entre esse monômio aqui? A mais 1. Então, entre esses dois monômios, o fator comum é A mais 1. Então, eu vou botar em evidência agora A mais 1, que multiplica. Então, vamos para cá. Nesse monômio aqui, se eu dividir por A mais 1, então, aqui vai dar 1. A mais 1 dividido por A mais 1 dá 1. 1 vezes A ao quadrado, A ao quadrado. E aqui também, se nesse monômio aqui eu dividir esse monômio por A mais 1, então A mais 1 dividido por A mais 1 vai dar 1. Multiplicado por 1, 1. Pronto, está feito a fatoração por agrupamento. Eu trouxe esse exemplo aqui para que a gente observe algumas
algumas coisas que podem acontecer. Vamos para esse aqui. Então, nessa fatoração aqui, eu posso já organizar ela, né? Ela tá meio que desorganizada aí. Então, eu posso organizar 3ax mais 6a. E aí eu tenho um fator comum aqui. E organizar esses dois aqui, do lado de cá. Então, 2b ao quadrado mais b ao quadrado x. Ó, já deu uma organizada nela. Nos monômios, né? E agora vou fazer a fatoração por agrupamento. Quem é o fator comum entre esses dois monômios? Bem, fazendo o MDC, máximo divisor comum, o número que divide o 3 e o 6 ao mesmo tempo e o maior é o 3, né? 3 tanto divide esse aqui como divide esse. E na parte literal, ou na parte da variável, eu tenho um A, né? Que a variável aqui que aparece nos dois monômios é o A. Então, ó, vou dividir isso aqui por 3A. Então, eu dividindo por 3A, eu vou pegar 3ax dividido por 3a, me sobra quem? O x. E pegando 6a dividido por 3a, 6 dividido por 3, sobra 2. E a dividido por a dá 1. Nesse outro aqui, quem é fator comum? O b ao quadrado. B ao quadrado aparece aqui e aparece aqui. Então ele é fator comum. Então, b ao quadrado, fator comum. Na divisão de 2b ao quadrado, eu tiro b ao quadrado, me sobra quem? O 2. E no b ao quadrado x, eu tiro b ao quadrado, que eu estou dividindo, né, por b ao quadrado, me sobra quem? O x. Aqui, na adição, também é uma propriedade. A ordem das parcelas não altera a soma total, né? Então, eu posso tanto escrever assim como escrever assim. Poderia colocar assim? Poderia, né? A ordem das parcelas não altera a soma total. Então, quem é fator comum agora entre esse monômio e esse monômio? Seria 2 mais x. Então, se eu colocar 2 mais x em evidência, quando eu pegar 2 mais x e dividir por 3a, que multiplica 2 mais x, vai me sobrar o 3a. 3a. Mas, se eu pegar o 2 mais x e dividir por b ao quadrado, que multiplica 2 mais x, dividindo 2 mais x com 2 mais x, vai dar 1, me sobra b ao quadrado. Pronto, está feito a fatoração por agrupamento. E a fatoração da diferença de dois quadrados, nós temos aqui uma figura aqui, né? E nós temos a figura 1, se eu for calcular a área, ficaria x que multiplica x menos y. E fazendo desse aqui, ficaria y que multiplica, o y aqui, né? Que multiplica x menos y. Trazendo essa figura para botar nesse formato aqui, nós podemos ver melhor isso que eu acabei de fazer aqui. Então, se eu fizer a distributiva, eu vou ter quem? Eu vou ter x ao quadrado menos x vezes y. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos dá menos, x vezes y, xy. Aqui é a mesma forma. Eu vou ter y que multiplica
x menos y, que é isso aqui. Se eu fizer a distributiva também, ó, x vezes y, xy, e aqui mais com mais dá mais, e x vezes y, a distributiva, mais com menos dá menos, y vezes y ao quadrado. Esses dois aqui, nós podemos observar que ficaria x ao quadrado menos x vezes y, mais, que é o mais daqui da frente, y, deixa eu ajeitar esse y vezes x menos y ao quadrado, ó, aqui é negativo e aqui é positivo. Sobrou quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Isso nós já podemos observar que nos produtos notáveis, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quando eu faço a distributiva, como eu fiz aqui, eu vou encontrar isso aqui. Esse é negativo e esse é positivo, me sobra a subtração entre o quadrado dos dois termos. Então, utilizando-se dos produtos notáveis, a fatoração desse valor que eu coloquei aqui já se torna fácil, né? Porque aqui eu tenho x ao quadrado menos, trazendo isso aqui para a potência, eu vou ter 6 elevado ao quadrado. Então eu tenho, ó, a subtração de dois quadrados. O quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Isso vai me gerar o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos, ó. Quem são os termos? X e 6. X e 6. Produto da soma pela diferença de dois termos. E vamos agora para o trinômio quadrado perfeito. Para que a gente finalize aí. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Nós podemos observar também pelos produtos notáveis, que vai facilitar muito essa observação. Bem, aqui nós calculamos a área, eu tenho x ao quadrado, x vezes x, para esse quadrado aqui. Para esse retângulo eu tenho x vezes y. Para esse retângulo aqui eu tenho y vezes x. E para esse quadrado aqui eu tenho y vezes y ao quadrado. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho x ao quadrado menos esse, esse mais esse. Então, ó, xy, yx é a mesma coisa de 2xy. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. É uma propriedade da multiplicação. Mais esse outro que é y ao quadrado. Bem, pelos produtos notáveis, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Quem são os termos? X e y. Então, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, lembrando que quando eu estava explicando produtos notáveis, eu falava sempre que esses termos
das extremidades, eles estão elevados ao quadrado. Então o termo aqui é quem? X. Ó, X. Os termos da extremidade, ó, estão elevados ao quadrado. Então é X e Y, os dois termos. E o do meio seria 2 vezes o primeiro termo, quem é X, vezes o segundo termo, quem é Y. Então eu sei já quem são os termos. Então, ó, X e Y são meus termos, elevado ao quadrado. Aqui, olhando só a parte que não está rachurada, que seria essa daqui, eu tenho X menos Y multiplicado por X menos Y. Que vai me dar X menos Y elevado ao quadrado. Aqui são bases, né? Duas bases iguais. Eu posso colocar na forma de potência. Então, x menos y elevado ao quadrado é quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Novamente, olhando essas extremidades aqui, eu tenho x elevado ao quadrado e essa extremidade aqui, y elevado ao quadrado. Me resta aqui no meio 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Como aqui um é positivo, outro é negativo, outro é positivo, nós temos aqui a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Quem são os termos? X e y. Vamos fazer esses dois exemplos aqui para que a gente consiga perceber isso. Então, quando eu observo um trinômio quadrado perfeito, eu já observo as extremidades. Ó, essa extremidade eu vou ter x elevado ao quadrado e essa extremidade aqui eu vou ter quem? 4 elevado ao quadrado, ó. 4 elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. 4y elevado ao quadrado. Aqui é propriedade da potência. Tanto o 2 como o y pode vir para fora, né? Que é aquela A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Daqui, que era essa observação aqui, eu trouxe para isso aqui. Tá aqui. Então, quem são os termos? X e 4y. Então, esse termo do meio aqui é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 4y. Então, deu esse termo aqui, ó. 4 vezes 2, 8. X e y. X e y. Então, quem é a fatoração no trinômio quadrado perfeito aqui? X, como aqui é mais e mais, quem é o termo? 4y ao quadrado. Resolvendo isso aqui nos produtos notáveis, nós temos o quadrado do primeiro termo, aqui, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, aqui, o quadrado disso aqui, ó, do segundo termo. Resolvendo esse aqui, traga as extremidades, elevando eles ao quadrado, ó. Ótimo. Então, quem são os termos? X e 3. E o do meio seria 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 3, 6. Como aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, então aqui vai ser o quadrado da diferença de dois termos. Quem são os termos? X e 3.
Resolvendo isso aqui, que eu acabei de fatorar, trinômio quadrado perfeito, seria o quadrado do primeiro termo, está aqui, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que seria o 3. Aqui seria negativo, aqui seria positivo, aqui seria positivo, positivo. Certo? É isso. Então finalizamos. Até a próxima aula. Espero que todos estejam bem na próxima aula.